Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso. Continuando aqui a nossa jornada, de aprendizados. Vamos fazer a nossa preparação. Então, convido você a partir de agora a trazer o pensamento para o momento presente. Buscar relaxar seu corpo físico. Respire fundo, em seu peito de ar e solte. Comece a relaxar seu corpo através dos seus pés. Relaxe seus pés. Vai subindo esse relaxamento ao longo das suas pernas, quadril. Relaxe seu abdômen, seu peito. Relaxe toda a extensão da sua coluna, seus ombros. Vai descendo esse relaxamento ao longo dos seus braços, antebraços, mãos. Respire, enche o peito de ar e solte. Relaxe agora seu pescoço, sua coluna. Relaxe seu rosto, toda a extensão do seu rosto. Relaxe os seus olhos e pálpebras, sobrancelhas e testa. Isso, seu couro cabeludo. Assim o seu corpo físico fica mais tranquilo, mais relaxado, permitindo a sua mente estar mais serena, mais leve, mais tranquila. E aí eu te convido a agradecer. Agradeça por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais, para entrar em contato com Jesus, dos seus ensinamentos sobre a mediunidade. Então você acessa a sua essência. Agradecendo, você entra em contato com a sua essência, aquela sua chama que vem lá no fundo, no íntimo da sua alma. E com a gratidão, você vai acendendo essa chama, essa luz que vai aumentando, expandindo cada vez mais. Conforme você vai agradecendo, você vai expandindo a sua luz, até que ela envolva todo o seu sistema. Até que você se auto-ilumine por completo. Mas você continua agradecendo. E então, você irradia essa luz por todo o ambiente, como se você fosse uma pequena estrela que ilumina tudo à sua volta. Isso, irradie. Irradie. Assim nós vamos nos conectando uns aos outros. E para agradecer ainda mais por essa oportunidade, nós oramos a oração que o nosso amigo e mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Respire fundo, perceba novamente seu corpo, e quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Vinícius.
Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos começar o módulo 3. Boa noite. Esse módulo, agora a gente começa a aprofundar um pouco mais na parte técnica, né? Nós vamos falar nesse módulo, pessoal, sobre as conexões, como se dão as conexões quando a gente faz o contato mediúnico, ver tecnicamente como esse processo acontece, inclusive no cérebro. Vamos começar sobre o cérebro hoje. Como o cérebro recebe essa conexão. É muito interessante. Mas antes de falar do cérebro em si, vamos retomar o que a gente já até falou, né, sobre a comunicação pelo pensamento. Na apostila de vocês aí, que é na página 61, está se referindo, que nós já falamos sobre esse assunto no item 5, no capítulo 5, no item 5.8.1, é um erro de digitação aí, tá? Na verdade, é o item 5.7. Então, toda vez que você vê esse item 5.8.1 nesse capítulo agora, está se referindo ao 5.7.1, que é quando a gente começou a falar lá da linguagem. Não sei se vocês lembram da linguagem, que o Espírito se comunica pelo pensamento, que quem coloca as vestes da palavra somos nós, é o médium, né? Então, a gente começou a falar sobre essa questão da comunicação do pensamento lá, quando a gente foi falar da linguagem, né? E isso realmente acontece, né? A linguagem ela é material. Portanto, nós encarnados é que colocamos nela. O espírito ele transmite a ideia, o pensamento. O pensamento sai da mente do espírito e conecta e vai e entra na mente do médium, né? É assim que sucede a comunicação. Muito bem. No Livro dos Espíritos, no item 282 do capítulo 6, Kardec pergunta: como os espíritos se comunicam entre si? A resposta dos espíritos: eles se veem e se compreendem. A palavra é material, o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento. Como para vós, o ar é o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite aos espíritos corresponderem-se de um mundo ao outro. Olha só. Os espíritos podem se comunicar através do pensamento e essa comunicação, a distância não é um fator limitador. Onde quer que ele esteja, ele se comunica com outro espírito, onde quer que esse outro espírito esteja no universo. Então, pode haver uma comunicação entre mundos, pelo pensamento. Tá, mas como que acontece esse processo? Existe um veículo, existe algo que carrega o pensamento de um ponto ao outro. Lá no primeiro módulo, quando a gente começou o curso, lembra da gente falar que o pensamento é energia? Que se propaga através de ondas? E o que carrega essas ondas? Qual é o veículo, o transmissor dessas ondas? O fluido universal. É um fluido que existe no universo inteiro, responsável pela, como é que eu vou dizer, pela ligação entre as substâncias do universo. Esse veículo chamado fluido universal, ele que é responsável pela aglomeração da matéria, pela formação dos mundos, e ele que conduz tudo no universo. Como aqui na Terra, por exemplo, o ar propaga o som, né? Se você está lá no espaço, o espaço não tem ar, é vácuo. O som não propaga, precisa do ar para ele se propagar. Então, o ar é o veículo do som, né? E o veículo do pensamento é esse fluido universal. E é esse fluido universal que faz a conexão do espírito com a matéria.
É ele que permeia o perispírito, fazendo a ligação do perispírito com o corpo. É ele que é capaz de fazer um espírito agir sobre a matéria. Por quê? O que o fluido universal faz? Qualquer espírito, para agir sobre a matéria, ele precisa de um outro elemento, que é o fluido animal, que é a energia do médium. Que alguns falam ectoplasma, fluido animal, tem alguns nomes aí. Só que é o fluido universal que conduz o fluido, a energia do médium, chamado também fluido animal, na qual o espírito pode manipular esse fluido. E através desse fluido que está ali, fluido universal, carregando o fluido animal do médium, ele imanta essa energia nos objetos materiais, e essa energia imantada no objeto material responde à vontade do espírito. Assim que acontecem os efeitos físicos. É a única forma que os espíritos têm de agir sobre a matéria. Tá? Então, o espírito pode mover um copo, tirar de um lugar, levar para outro? Pode. Só que precisa das condições adequadas para isso acontecer. Ele por si só pode fazer isso? Não. É necessário que tenha um médium de efeitos físicos ali no ambiente ou próximo ao ambiente, para que esse médium faça a doação desse fluido animal. Para que o espírito, conduzindo esse fluido animal, através do fluido universal, que é a base de tudo, eu costumo brincar assim, gente, fluido universal é o sopro de Deus. Ele liga tudo, sabe? Ele é responsável por tudo, pelas conexões, pelas ligações no universo. Não, às vezes você pode nem saber que você é um médium, você pode nem saber que você está doando esse fluido seu para a produção do efeito físico. Às vezes você nem tem consciência da sua mediunidade. Então, você não precisa ter a consciência. Agora, o espírito que vai atuar ali, aí sim, né? O objeto, a manipulação desse fluido vai obedecer à vontade do espírito. Né? Isso aqui na Terra. Agora, lá no mundo virtual, como será que eles... Lá também tem as mesmas... Sim, só que lá não é a mesma matéria daqui. Mas lá as coisas são quintessenciadas. Entende? É diferente. Está de acordo com a natureza do perispírito. Entendeu? Não é a matéria grossa igual a nossa aqui. É diferente. Tanto é que eles plasmam as coisas. Tipo assim, eu quero mudar de roupa. E ele muda. Ele plasma uma roupa para ele. Através da força do pensamento. O pensamento é muito mais forte no plano espiritual. Ele comanda muito mais as coisas. Ele plasma o que quiser. Hã? O que ele quiser. Sim. Só quando ele é um espírito mais... É claro que os mais evoluídos têm mais capacidades, né? Os mais evoluídos. Não vai fazer nada, né? Porém, nós já temos essa capacidade. Claro que aqui, encarnados em vigília, o corpo nos limita bastante desses recursos de alma, né? Mas como a gente estudou no capítulo passado, quando emancipamos, ou seja, quando desdobramos, saímos do corpo, quando acionamos os recursos da alma, a gente tem vários recursos que a gente, mesmo encarnado, pode acessar. São aqueles fenômenos todos que a gente estudou no capítulo passado. Falando nisso, alguém ficou com alguma dúvida do que foi falado, das revisões, depois da avaliação? Ainda ficou alguma coisa aí que não entendeu muito bem? Alguém queria fazer uma pergunta de algum assunto do módulo passado que ainda ficou meio arranhado ainda? Não? Tranquilo? Pessoal da internet, está tranquilo? Podemos seguir? Eu pergunto, porque no dia da avaliação várias pessoas ainda estavam com algumas dúvidas com relação ao animismo. Animismo igual a emancipação da alma. Tudo que a alma faz é emancipação da alma. Então, é animismo.
Bom, voltando aqui então, que eu falei do fluido universal, né? Por que eu dei essa ênfase no fluido universal? Que a gente até tocou na questão dos efeitos físicos. Porque é ele que conduz o pensamento. É ele. Tá? Se não houvesse fluido universal, o pensamento não propagaria. Só que o fluido universal permeia todo o universo. Por isso ele chama fluido universal. Ele está presente no universo inteiro. O sopro de Deus. Né? Muito bem. Sabendo isso, e sabendo também que, em essência, todos nós somos espíritos, né? Todos nós somos espíritos. A diferença é que aqui a gente está momentaneamente presos a um corpo material grosseiro. Estamos, o tempo todo, gente, estamos sendo envolvidos pelos espíritos. O tempo todo tem espíritos à nossa volta. E como o pensamento, né, a comunicação deles se dá pelo pensamento, esses espíritos que estão o tempo todo à nossa volta, independente de qual a natureza deles, tá? Que eu não estou tocando em assunto se é obsessor, se não é. Independente. Pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser um obsessor, pode ser um mentor, independente. Como que chega até nós essa comunicação deles? Pelo pensamento também. Nós somos espíritos. Então nós temos essa capacidade. Claro que o corpo nos limita e nos priva. Por exemplo, se eu quiser agora mandar um pensamento para o Vinícius, provavelmente ele vai ter dificuldade de perceber. Receber, ele vai. Agora, perceber conscientemente, aí é outra história. Porque a barreira material é muito grande. Para que a pessoa, no nosso estado evolutivo atual da Terra, essa barreira material nos impede de ter essa consciência do pensamento que nos chega. Tá? Por isso que nós, muitas vezes, confundimos pensamentos que são nossos com os que não são. Por isso que a gente confunde. Por isso que para nós é difícil discernir um pensamento que é nosso, um pensamento que nos é sugerido, que é de algum espírito, de alguém que está ali próximo a nós. Mas que estamos o tempo todo recebendo essa influência, nós estamos. Não tem como saber isso, não tem? Tem. Eu acho que 99,9% não é mesmo. Essa estatística você quase acertou. A maioria dos pensamentos que nos vêm não são nossos. A maioria. A maioria. Olha só o que nos traz Kardec. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo. Ou seja, não é um. Às vezes as pessoas acham que tem um espírito ali mandando pensamento. São vários. Se tiver 10, você pode estar recebendo 10 pensamentos diferentes ao mesmo tempo. Nós, gente, realmente somos como antenas, que vamos captando o que está no ar, o que está no ambiente. De vez em quando ele dá uns pensamentos assim, tipo assim, ó, o primo da loteria. Chamando coisa. Então a gente vai captando esses pensamentos. Por isso que sofremos a influência do meio. Por isso que o ambiente influencia tanto a nossa vida. Porque nós somos antenas, nós estamos captando. Ao mesmo tempo que estamos transmitindo, emitindo pensamento, estamos recebendo. Igualzinho a antena de celular lá, aquelas antenas que recebendo sinal e enviando sinal o tempo todo. A gente é assim. Nossa mente faz isso. Como espíritos, isso é um recurso nosso. E daí surgem todas as consequências desse processo. As influências que recebemos das pessoas, do meio em que estamos. E daí cabe a nós desenvolvermos, estudarmos, aprendermos e aos poucos ir discernindo o
que é meu, o que não é meu, o que eu aceito, o que eu não devo aceitar, para eu me policiar. Olha como Jesus é sábio. E isso nos remete à famosa frase: orai, já. Conforme a gente vai nos conhecendo, a gente vai aprendendo a discernir melhor o pensamento que é nosso, que não é, o que eu posso, o que eu quero aceitar, o que eu não posso, o que eu não quero. E você só consegue isso através da vigília, prestando atenção no que vem à sua mente. Por isso, hoje em dia, se fala tanto no mindfulness, né? De você cuidar da mente. Por isso, hoje em dia, a gente vê tantas pessoas sofrendo doenças psicológicas, doenças da mente, que é o maior mal hoje da humanidade. Se você tiver bastante pensamento positivo, o universo vai conspirar a seu favor. Com certeza. Com certeza. Exato. Você pegou o fio da meada. Quando eu alimento pensamentos positivos, eu obrigatoriamente altero o meu padrão vibratório para uma conexão em que eu vou receber pensamentos positivos. Do ambiente que eu estou. E do universo, se eu me conectar. Depende do que eu me conectar. E por isso que se fala tanto em positividade hoje. Por isso que se fala tanto em tomar cuidado com o que você fica absorvendo, assistindo, ouvindo todo dia. Então, a natureza, então, ela vai também... Não é só o ser humano ou o espírito. Se você, por exemplo, estiver numa cachoeira, numa árvore, e você passar aquilo lá, você vai receber energia positiva do tudo ser... Exatamente. Presta atenção. Lugares onde o ambiente é muito cheio de pensamento negativo. Quer ver um exemplo? Vai num bar e está todo mundo bebendo, fumando e usando vício. O ambiente do bar. Preste atenção. Preste atenção. Preste atenção para você ver. E se você pudesse ouvir, por mais que as pessoas ali sintam alegres, né, porque está ali no momento de descontração, 99% das conversas está falando de alguém. Uhum. Percebe? Mesmo que a pessoa esteja alegre, descontraída, naquele ambiente você vê que é pesado, é denso. Vai no hospital onde tem a ala dos que estão assim, estado terminal. Denso. Agora, vai na igreja, vai num culto, num lugar de meditação, como é diferente a energia. Fala, Geisa. Eu consigo perceber, às vezes, por exemplo, se você vai, as pessoas têm rancho, às vezes a gente vai, igual esse dia, a gente foi na Santa Casa, é uma energia muito gostosa, né? A gente absorve muito energia. Onde tem muita natureza, né? Só que tem gente que vai e levam coisas para poluir. E aquilo é tão interessante, o quanto que a energia muda. A gente sente o quanto que fica agitado. Aí leva som, leva bebida e faz churrasco. E aquele ambiente que era para ser... Polui. Aquele ambiente que era para ser saudável, ele fica pesado. Quer ver? Litoral. Quem aqui já foi? Para mim não faz sentido. É. Tem lugar de rancho na casa. Quer ver? Vai no litoral. Vai no litoral. As praias onde tem mais muvuca, mais bagunça, até parece que a areia é mais escura, a água é mais suja. Onde tem menos gente, que é um ambiente mais tranquilo, a areia é mais clara, a água é mais transparente, mais límpida. Tá vendo? Tanto que a gente influencia e é influenciado pelo meio, por causa desse processo que estamos emitindo e recebendo pensamentos, e o fluido universal está conduzindo isso tudo, e a gente está absorvendo isso tudo. A Karina pôs aqui no chat, ó, vamos ver o que ela pôs aqui. Tem uma dúvida. Temos visto bastante que a comunicação entre os espíritos é via pensamento, que a linguagem é do homem. Porém, nos livros de André Luiz se fala sobre o obstáculo da língua para a comunicação entre colônias espirituais, falando inclusive em intérpretes. Como é isso?
Isso varia, Karina, de acordo com a evolução de cada colônia. A gente está falando isso agora, de ambientes. Então, o ambiente onde tem espíritos que ainda são muito apegados à matéria, eles ainda estão dependentes da língua. Entende? Eles ainda não conseguem. Da mesma forma que nós encarnados temos dificuldade de perceber conscientemente os pensamentos que nos chegam, esses espíritos, mesmo desencarnados, que ainda estão mais apegados à matéria, têm essa dificuldade também. Ele não se comunica tão fácil assim, porque ele ainda está apegado à vida material, que é essa vida densa, limitada. Fala, Vinícius. Não, só complementando o raciocínio dela aí, eu estava lendo aquele livro Transição Planetária. E, olha, para você ter ideia, o pessoal lá falava o idioma da Indonésia, não sei qual que é, então. Lá tinha um cara que era da Inglaterra, um médico da Inglaterra, um cara muçulmano, e tinha várias nacionalidades, sabe? Tinha um cara que era judeu, todo mundo estava se comunicando através só do pensamento. E eles, no início, veio uma turma do pessoal tudo revoltado e tal, para enfrentar essa equipe espiritual. Eles, no início, não estavam entendendo nada que estava sendo transmitido, por causa da evolução. Só que, com o passar do tempo, por causa da energia, eles começaram a entender o que era que foi transmitido, só por causa disso, do pensamento, não em linguagem. Então, tinha uma comunicação entre eles, que era muito mais ampla. Lá fala alguns trechos assim, que é interessante, que explica muito isso. Gente, a comunicação, ela é universal, tá? Todos os seres que já têm um certo grau de inteligência, mínimo que seja, qualquer ser que tem já ali um embrião de inteligência, ele consegue se comunicar. O único que se comunica pela fala é o ser humano, tá? Que desenvolveu a fala. E aí ele consegue uma comunicação 100%, porque ele tem a linguagem corporal, a expressão corporal, e ele tem a fala. Então ele tem uma comunicação 100%. Por exemplo, os animais se comunicam o tempo todo. Eles não têm uma linguagem desenvolvida como nós, eles se comunicam. Como que eles conseguem conviver em bandos, em grupos, em famílias? As abelhas, gente, olha o que elas fazem. As formigas. Organização. Percebe que eles têm uma capacidade de aglomeração e de organização de grupo muito grande, que eles convivem em grandes quantidades de indivíduos, né? As abelhas se comunicam através de movimentos do corpo. Tipo, ela tem não sei se vocês já ouviram falar, as abelhas, por exemplo, tem umas que são eu não sei se é esse o nome, é como se elas fossem as rastreadoras. Ela sai procurando um lugar, por exemplo, para mudar, para comer e ir para outro lugar. E sai, essas rastreadoras, elas procuram. Aí acha um lugar, ela volta lá e comunica para as suas cidadãs, concidadãs, sei lá como é que eu vou falar, mas ela comunica para a colmeia o local que ela achou. Sabe como? Ela vai e começa a andar, ela pousa ali, entre as outras, e ela começa a andar na direção que elas têm que voar, mostrando para que sentido ir, como se fosse uma bússola. Formiga, eu sei que eu li, estudioso americano, mas é telepatia. A formiga parece que as anteninhas, né? Eles têm uma certa telepatia. Então, os peixes, enfim, gente, todo ser que tem, seja um embrião de inteligência, ele consegue se comunicar. Ele está mais evoluído que nós, a gente não sabe. E às vezes os animais, até a gente mesmo, ó, que é pegando mais a parte nossa instintiva da comunicação, às vezes no olhar, o jeito que você olha para a pessoa já entende o que você quer passar para ela. Às vezes engana um pouquinho, mas muitas vezes a pessoa sabe, principalmente família, né? Fala alguma coisa aí, pai olha, a mãe olha, pronto, já sei que ali não está legal, não devo ir por ali. Fala, Karine. Eu ia comentar um pouco sobre esse
mais também, entre os encarnados, por exemplo, é algo que acontece muito assim, com muita frequência. Então, por exemplo, do nada a gente está aqui conversando, aí me vem um pensamento. Eu penso em alguém, ou além de pensar em alguém que às vezes não está fazendo parte desse ciclo, eu penso já no assunto, e do nada, ou eu pego o celular, a pessoa manda uma mensagem, Viu? ou um e-mail, ou eu estou andando na rua, do nada eu encontro a pessoa, sabe? Assim, Do nada. Do nada, mas assim, é muita frequência. É. Eu até assusto com o prêmio, até falo, gente, eu acabei de pensar numa pessoa. Por quê? aqui. Porque quando você pensa, você emitiu aquele pensamento, que é energia, propagou pelo fluido universal em forma de ondas, e chegou no seu objetivo, que é a pessoa. E a pessoa tá longe, em outro Ela pode não estado, ter em outro consciência que esse pensamento chegou, mas intuitivamente ela vai perceber. Aí ela, tipo, nossa, lembrei da Karina, vou ligar para ela. Mas por que ela lembrou de você? Porque você pensou nela primeiro, ou vice-versa. Quer ver um outro exemplo muito clássico, claro, de que o pensamento atinge mesmo? Fila de banco. Você tá lá, aí você começa a olhar para uma pessoa que está de costas para você. Ela olha ou não olha para você? Não é? Como é que ela sabe que você está olhando? Como é que você sabe que alguém que está atrás de você está te olhando? Pensamento. Porque quando você está olhando, você está vendo a pessoa, você está pensando, você está reparando. Às vezes você está reparando no que ela está vestindo, ou na aparência dela, ou enfim, aquilo que você está pensando nela. Ela percebe. É automático. É raro quando você olha para uma pessoa que ela não percebe que você não está olhando. É raro. Também, mais ou menos. Oi? Hipnotismo, mais ou menos, mesmo processo, sim. A hipnose, ela se utiliza da comunicação para acontecer, né? Geralmente pela comunicação falada. Sim, mas eu já vi isso aí, não é uma TV, que o cara foi dar uma palestra lá no banco Sim? e fez isso aí, chamou um dos funcionários lá na frente lá, ele só tocou na pessoa assim, e a pessoa comeu a cebola, comeu coisa assim. Isso é possível. Porque a pessoa, é o seguinte, gente, a nossa mente é igual ao computador. Ó, mais uma dica para a gente pensar no positivismo, tá? Quando você vai fazer uma ação qualquer no computador, você fala para ele o que você quer ou o que você não quer. Você quer? Ele sabe interpretar o que você não quer, um computador? Não. Por exemplo, eu quero salvar um documento. Então, eu dou um comando. Nesse comando, geralmente Ctrl S, ele entendeu que é para ele guardar aquela informação. Você deu o comando, ele executou. Nosso cérebro é idêntico. Por isso que o não funciona. Mas eu chego em casa, minha Alexa xinga eu. O que acontece na hipnose? A pessoa que tem a técnica da hipnose, ela sabe qual a comunicação fazer, o jeito de se comunicar e o tipo de comando que ela vai dar, que a sua mente vai receber na hora e vai obedecer na hora. Entendeu? Eu estou falando de uma forma muito grosseira, mas é mais ou menos isso. É uma comunicação que você recebe um comando muito eficaz, só que a pessoa tem a técnica, sabe como, o jeito de fazer, ela estudou muito para aquilo, e ela consegue. E existe a hipnose. E a hipnose, inclusive, ela pode ser muito benéfica. Né? Você pode, por exemplo, curar várias coisas, vários traumas, várias travas que você tem psicológicas na hipnoterapia. E resolve rapidinho. Rapidinho, que eu tenho um amigo meu que é hipnoterapeuta, fantástico. Tipo, ele consegue, se ele quiser, anestesiar partes do corpo. Esse amigo meu, ele já foi no dentista e não quis tomar anestesia. Ele anestesiou com a hipnose, auto-hipnose. Ele fez auto-hipnose e anestesiou o dente. Existe isso. Gente, muitos já conhecem ele, o Danilo, da palestra aqui de vez em quando. Ele tem a hipnose. Bom, então, você vê a força do pensamento, né? E a comunicação, o quanto ela é importante, né?
Dito isso, a gente falou também lá atrás, lá no 5.7.1, né? Vocês corrigem aí a apostila de vocês. Que o espírito vai se utilizar dos elementos encontrados no cérebro do médium para se comunicar. O cérebro da pessoa que ele vai se... Como assim? Ele se utiliza do conhecimento, da cultura, dos pensamentos da pessoa para se comunicar com ela. Isso explica também, Karina, o fato das colônias terem essa dificuldade. Além do apego material, talvez uma cultura que ainda não é muito evoluída, percebe? Então, ele vai se utilizar o mesmo espírito, às vezes, que ele se comunica através de dois médiuns diferentes. A mensagem, a gente já falou isso aqui, a mensagem não sai idêntica, com as mesmas palavras. Ela sai com o mesmo conteúdo, com o mesmo fundo. Mas a forma sempre vai mudar um pouquinho, porque o médium tem aquele filtro. Lembra da gente falar do filtro? Por que tem um filtro? Por causa disso. Porque cada comunicação, o espírito, como ele transmite a ideia, e é o médium quem coloca ali a linguagem, ele utiliza da cultura daquele médium, do conhecimento, das lembranças, de algumas memórias, para formar a ideia, para que ele transforme aquilo numa linguagem. Como aquilo que você falou, de a pessoa ser analfabeta, ela pode ser médium e tal. O espírito vai ter mais trabalho, mas ele vai conseguir. Agora, se a pessoa tiver problema de retardamento mental ou nascer... Aí ela tem bloqueio. Aí ela tem... O que acontece? Né? Vamos pensar, ó. Eu consigo escrever porque eu tenho minha mão. Eu sou analfabeto, mas eu tenho a capacidade de aprender e pegar no lápis e escrever. Certo? Eu tenho a ferramenta, que é a minha mão, para escrever. E uma pessoa que não tem nenhuma das duas mãos, ela não tem a ferramenta. Então, se a pessoa tem uma deficiência fisiológica cerebral, a ferramenta dela, ou ela é muito incompleta, ou ela não tem aquela ferramenta. Então, ela não vai conseguir. Mas não é o espírito, entende? É a ferramenta do corpo material dela que é falho. Mas nem por isso deixa de ser médium. Todos nós temos a mediunidade. Todos nós. Pode, sensibilidade, tudo. Agora, ele vai ter uma dificuldade de comunicar. Se ele, às vezes, não consegue nem comunicar o que ele quer, por causa do problema que ele tem no cérebro, né, o problema mental dele, ele não vai conseguir transmitir uma ideia de um espírito. Percebe? Ele tem a ferramenta inadequada, que é o cérebro. O cérebro é uma ferramenta, tá, gente? Ele não é o cérebro que produz o pensamento. É o contrário. O cérebro transmite o pensamento. Os materialistas acreditam que o cérebro produz pensamento. Não. Quem produz pensamento é você, é o espírito. E o cérebro é a ferramenta que transmite esse pensamento de alguma forma. Tá? Tá, Geisa. Eu terminei agora de ler um livro, ele chama Religião do Cérebro. Ele é escrito por um neurocientista. Nesse livro, ele cita sobre as experiências de quase morte que eles fizeram e foi constatado que, assim, que no momento de morte, né, que a pessoa parou, quando a pessoa para tudo, né? Não tem transmissão de nada. Cessa, né? Cessa tudo, o orgânico fica todo parado. E aí foi constatado que algumas dessas pessoas, elas conseguiam descrever o que aconteceu durante esse tempo de parada, entende? Ouviam conversas que os médicos falavam, alguns relatavam que viam o próprio corpo, né? Alguns relatavam que viam uma luz e tudo mais. E aí, qual foi a conclusão desse estudo? Que apesar do orgânico estar morto, a mente continua funcionando. A mente, que independe do cérebro. E que a mente independe do cérebro. Aí eles até fazem um paralelo. Esse neurocientista, né? Ele não foi ele que fez esse estudo, mas ele fez toda uma revisão bibliográfica e tudo mais. E aí ele explica assim que
O entendimento é como se o computador ele não consegue se comunicar sem a internet como outras redes. A gente não vê a internet, mas o computador ele precisa da internet para enviar mensagem, e-mail e tudo mais. Assim como o nosso corpo, ele não consegue pensar ou emitir pensamentos sem a mente, que é independente do corpo. Exatamente. Gostei dessa comparação, legal. Legal. Tipo, a ideia vem da fonte, né? Que está na internet, Exato. né? Que vem de um outro lugar. Aí ele fala que até assim, não é descrito como... Ele fala sobre alma, sobre espírito, mas esses estudos ainda estão aquela, né? Buscando o que é a mente, né? Sei. O que é isso. Sei. Mas eu achei legal a forma como ele traduziu. Interessante. Tá vendo como aos poucos a ciência vai chegando? Aos poucos a ciência vai se aproximando de Deus, da verdade, do que hoje o Espiritismo já defende há um tempo. A ciência está chegando cada vez mais nos processos que o Espiritismo trouxe e que sofre muito preconceito por ser tratado como religião. Só um minutinho. Você ia falar mais alguma coisa? Não ia, Ercílio? Não? Fala, Vinícius. Não, queria aproveitar esse assunto seguinte, que está ali, o nosso cérebro é como se fosse uma ferramenta, né? Isso. Ainda mais as ideias, todas as nossas vidas, memórias, enfim. Numa comunicação mediúnica é muito usado isso, tipo assim, um pouco da nossa história, se for pensar bem, né? Para ter a comunicação em si, todas as vivências, tá? A pergunta é o seguinte: da mesma forma que eu posso ter acesso a isso para fazer uma comunicação, quer dizer, alguém pode ter acesso a isso para fazer uma comunicação nesse sentido, outros espíritos podem ter acesso às informações que estão lá para me influenciar? Sim. Sim. Se ele se conectou a você, ele tem acesso. Em qualquer coisa. Então, eu que quebro essa conexão. Sim. Então, eu quebrando essa conexão, eu faço isso. Sim. Dorme de noite hoje. Entendeu? Orar e vigiar aí? Não sei. Essa noite vai ficar. Não, o problema... E é muito interessante que viram pergunta. Hoje em dia, às vezes eu percebo que eu estou com vibração baixa de acordo com algumas coisas que aparecem como pensamento. E aí Legal eu essa percebo, visão. isso não é meu. Legal essa Se a minha visão. vibração está baixa, eu preciso fazer alguma coisa. Você viu que tá negativo ali? Opa! Ó o alerta, Tá ó. tendo influência aí. Preciso mudar. Estou conectando com o que... Eu percebi hoje isso claramente, gente, no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho que eu tô tá meio pesado, tá muito tumultuado, tá muita coisa acumulada, as pessoas estão muito tensas. Eu cheguei e eu já percebi. Eu saí vindo para casa no carro, eu percebi que eu estava irritado. Que eu demorei, né? Deveria ter percebido antes, mas aí eu percebi, nossa, olha só. Tanto que eu fui influenciar, tanto que o negócio lá, o bicho tá pegando e eu tô me deixando ir sem perceber, tô esquecendo de me vigiar, né? Então, é muito forte isso. Isso é muito forte. Oi? O horário de vigiar também. Sempre. Ou eles sempre vai. Sempre. Orar e vigiar sempre vai te ajudar. Sempre. Não sei se deu para o pessoal da internet ouvir, ela perguntou assim, quando você está num processo ali que tem um espírito que vai produzir um efeito físico, né? Ele se conecta com o médium e faz o efeito físico, porque está conectado com o médium, mesmo que o médium não saiba que está doando energia para o espírito. O orar e vigiar funciona? Essa pergunta, né? O orar e vigiar funciona? Funciona também. Por quê? Ele vai conseguir receber a sua energia, o seu ectoplasma, se ele se conectar a você. É conexão. E se ele se conecta a você, ele pega a sua energia para manipular a matéria. Se você começa a mudar seus pensamentos, seu padrão vibratório, você quebra essa conexão. Cessa a influência que ele tem. Cessa a influência que ele tem sobre a matéria, que ele não consegue mais receber
de você sua energia, seu fluido animal. Então ele não consegue agir na matéria mais. Tá vendo? Orar e vigiar. Gente, isso é uma lei. É uma lei. Como esse cara é sábio, né? Palavras tão simples. Olha quanta coisa ele nos ensina com uma simples frase. Quantas armadilhas, quantas enrascadas a gente pode sair, nos prevenir, simplesmente praticando essa frase. Você está no ambiente ou de trabalho, ou qualquer que seja, que as pessoas estão ali querendo te influenciar. Não precisa nem ser espírito, não. Pessoas que podem estar querendo te influenciar ali. Aí você para, busca a voz da razão, vigia o pensamento, pede a Deus para te dar um discernimento daquilo. Pum, pronto. Não, isso eu não vou fazer, não. Né, Pamela? Isso eu não vou fazer, não. Isso é errado. Isso não é certo. Então eu não vou fazer. Percebe? O orar e vigiar te livra de qualquer enrascada. Então a gente tem que praticar mais isso. É porque é muito complicado, né? Assim, qualquer coisa. Não sei se esquece, mas assim, qualquer coisinha tira a gente da sintonia, né? Então, às vezes você está assim, você não está pensando em nada, alguém faz uma coisa ou fala uma coisa, você já irrita. Por isso, porque a gente é muito influenciado pelo meio, por causa dessa conexão, e é muito forte. Então a gente tem que estar com essa vigília o tempo inteiro. O botãozinho do orar e vigiar tem que estar ligado 24 horas. Só que a gente esquece, deixa ele desligar. Esse é o problema. Eu já estou assim, adiantado, já estou assim, só na base do pensamento. Porque o cara pensa que alguma coisa lá, eu já xinguei. Você já antecipa o problema. No trânsito e tudo certo. Se o cara vai te xingar, você xinga ele primeiro. Aí não quer, aí depois trava a coluna desse jeito, aí quer entender por que fica travado, tá vendo? Isso aqui é os espíritos que devem estar tudo torto, né? Os espíritos tortos, né? Sei. Ó, então, tudo isso que a gente está falando, essa questão dessa comunicação, do pensamento, dessa capacidade nossa de receber e de transmitir o pensamento, da influência que a gente sofre no meio que a gente está, seja por pensamentos de espíritos desencarnados ou não, né? E sabendo que o espírito que vai se comunicar, ele vai utilizar os elementos do cérebro do médium para fazer essa comunicação. Olha o que André Luiz nos traz no livro Missionários da Luz, capítulo 1. Calisto é um espírito, postou-se ao lado do médium, enlaçou-o com o braço esquerdo e, alcançando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher um material de lembranças do companheiro. Você viu essa, Vinícius? É claro que ali a gente está falando ali de um espírito que ele precisou de alguns movimentos que aparentemente são materiais, né? Tocar o cérebro. Ele fez aquilo instintivamente. Mas o fato do espírito se conectar com o médium, ele faz esse toque. Ele acessa isso. Ele acessa esse material. Né? Ele vai, se conecta no cérebro e ali ele percebe ali o conhecimento, as lembranças, o que aquele médium tem de sabedoria. Igual eu estava falando, o mesmo espírito se comunica por dois médios diferentes, você duas mensagens com uma forma diferente. O fundo pode ser o mesmo, vai ser o mesmo, que é o mesmo espírito. Mas a forma diferente. Quer ver um exemplo prático que acho que a maioria de vocês conhece? O Léo. Percebe as psicografias dele, que são mais rebuscadas, é o próprio Aniceto, transmite algumas coisas por ele. Ele tem um vocabulário rico. Por causa do estudo dele, do processo de vida que ele teve, ele tem um vocabulário rico. Então, os espíritos utilizam esse vocabulário. Pode ver que são mais rebuscadas as psicografias dele, tirando as do Silas, né? E as da Cris são muito mais simples, diretas e objetivas, sabe? Aqui não é julgamento, estou fazendo uma constatação de como realmente
O cérebro do médium ali influencia na comunicação, dá o aparato ali para o espírito se servir como se fosse um cardápio, né? Tá, vou comunicar. O que eu vou usar? O que eu tenho à minha disposição para usar? Um cardápio que o médium serve para o espírito para ele se comunicar. Certo? Ficou claro? Muito bem. Se o espírito utiliza o conhecimento do médium, né? Conectando no cérebro do médium, que é a ferramenta do pensamento, para captar, né, esses conteúdos e se comunicar, né? Onde? Onde especificamente no cérebro acontece esse processo de conexão? Agora a gente vai aula de anatomia. Glândula pineal. Essa coisinha pequenininha que está lá no meio, no centro, lá no íntimo do cérebro, olha lá, bem lá no meio do cérebro. É justamente ela a responsável por receber essas ondas pensamento que vem do ambiente. É ela que capta isso. Ela está ali, ó, no sistema límbico, tá? Vamos entender melhor ali, ó. Ela pode ser chamada também de epífise. Por que epífise? Epífise, para quem manja aqui de anatomia, né? Se eu falar alguma coisa errada, você, Lucas, me corrige. Epífise é dado à extremidade dos ossos grandes, a cartilagem da extremidade de ossos grandes, que ela tende a calcificar. Então, todas as extremidades de osso grande que tende a calcificar é chamada de epífise. Então, a glândula pineal também tem esse nome. Por quê? Porque ela tem a capacidade de calcificar também. Devido ao uso ou não uso dela, ela pode ir calcificando. Por isso também ela é chamada de epífise. E por que pineal? Porque ela é um grãozinho, ela lembra um pinus. Por ela lembrar um pinus, foi dado esse nome para ela. Ela é mais ou menos o tamanho de uma ervilha, tá? Então, ela, glândula pineal ou epífise. Ó, ela fica nessa região, tá vendo? Córtex cerebral, que é essa parte estrutural externa, responsável pela nossa razão, tá? Dentro, nessa área amarela, que você está vendo circundado de amarelo aí, é o sistema límbico. O sistema límbico tem em todos os animais, desde lá dos peixes, lá. Todos os animais. Ali que estão as nossas emoções. Por isso que os animais têm o sistema límbico. Essa área externa, o ser humano tem ela, que é uma área desenvolvida do córtex cerebral. Tá? Muito bem. Dentro do sistema límbico está a glândula pineal, dentre outras glândulas, está ela ali. Né? A glândula pineal. Deixa eu ver se está no próximo aqui. Peraí. Ó, vou mostrar para vocês oficialmente a glândula pineal. Presta atenção nesse vídeo. E nós temos aqui, então, o corpo caloso, aqui o fórnix, aqui a região do terceiro ventrículo, aqui a aderência intertalâmica, aqui o tálamo. E aqui, posteriormente, nós temos esta estrutura, que é a glândula pineal. Observe que aqui temos o esplênio do corpo caloso, aqui temos um pouco de plexo coroide, aqui temos a glândula pineal, temos o recesso pineal do terceiro ventrículo, e aqui embaixo da glândula pineal nós temos a placa quadrigêmea, que forma o teto do mesencéfalo. Aqui é o mesencéfalo. Viu? Essa é a glândula pineal. Você viu ela ali de verdade no cérebro, onde ela está, com o professor lá ensinando o local dela. Muito bem. Quais as funções fisiológicas que ela traz para o nosso corpo?
A glândula pineal, ela é uma das principais glândulas do sistema endócrino. O que é o sistema endócrino? É o sistema de glândulas do nosso corpo responsável por secreção de hormônios, né? Os vários tipos de hormônios que a gente produz no corpo são emitidos por glândulas espalhadas no corpo inteiro. A pineal, ela é uma das principais. O Lucas está balançando a cabeça aqui, eu estou feliz, que ele está falando sério. Muito bem. Ela é responsável por um hormônio chamado melatonina. Esse hormônio é muito importante na nossa vida. Olha quanta coisa esse hormônio é responsável. Ele controla a sua fisiologia, ele controla o seu metabolismo, a sua capacidade de absorver energia através dos alimentos. Tá? É o metabolismo. Então, quando você come alguma coisa, a quebra desse alimento, transformar esse alimento em energia para o corpo, é esse hormônio que faz esse processo, essa quebra. E ele é responsável pelo seu metabolismo. Como a glândula pineal libera a melatonina ali no sistema límbico, ela também é responsável, a melatonina também é responsável pelo seu comportamento. Seus comportamentos, olha onde vai. Ah, estou chateado, estou irritado, estou sem paciência, estou alegre. Tem melatonina influenciando nesse processo aí, tá? Influenciando o seu comportamento. Ela é responsável pelo sistema cardiovascular, controla o seu coração. Controla o seu coração. Então, se você está mais agitado, acelera. Se está mais calmo, desacelera. Controla o sistema imunológico, que é a defesa do seu corpo. Olha aonde vai. Então, quando você está bem, a melatonina ajuda o seu sistema imunológico a ficar mais forte. Você fica menos propenso a adoecer. Quando você está mal, o padrão vibratório está baixo, a melatonina também não está fazendo o trabalho dela que ela deveria. O sistema imunológico diminui a resistência e você fica mais propenso a adoecer. Lembra lá atrás que a gente falou do padrão vibratório? Medo, tristeza, remorso, raiva, rancor, ressentimento, tudo padrão vibratório baixo. Alegria, perdão, amor, compaixão, tudo padrão vibratório alto. Produz melatonina, te deixa o sistema imunológico forte, protege seu corpo. Olha só. Esse hormônio também controla a sua questão de sua atividade, repouso. Por quê? Porque ele está ligado à questão do ciclo circadiano. O que é ciclo circadiano? Fase da lua, dia e noite. Então, é a melatonina que você libera no corpo quando está dormindo, para você refazer todo o seu corpo. Por isso que ela é responsável pela sua fisiologia. Quando você dorme à noite, ela age no seu corpo, promovendo toda a reestruturação, todos os consertos que seu corpo tem que fazer, as reparações que são necessárias para você acordar bem, recuperar suas forças no dia seguinte. Foi durante o sono que ela age, que ela é liberada. Ô, Karina, você para de dar spoiler, tá? Você para de dar spoiler. A Karina tá falando... A Sônia, aliás, tá falando ali. Ah, não, a Karina tá falando. Dr. Sérgio Felipe, da USP, disse que a pineal não calcifica. Eu não vou nem ler tudo, porque nós vamos falar dele na próxima aula, tá? Então, aí você repete o seu comentário na próxima aula. Dr. Sérgio Felipe. Eu vou pôr um vídeo dele aqui para a gente assistir, tá? E aí, como a melatonina é responsável pelo seu repouso, ela também atua no seu crescimento e envelhecimento, tá? Fala, dona Aura. À noite ou durante o sono? Qualquer sono. Ela é produzida à noite. À noite. Por isso que quem trabalha à noite e dorme de dia tem uma produção precária de melatonina. Tanto é que você sente mais cansaço, não sente? Sim, não é o mesmo sono de dormir. Eu já trabalhei à noite e eu sei o que é isso. Eu não sentia um descanso que eu sinto ao dormir à noite. O que eu reparo é o seguinte: eu fiquei um ano quase trabalhando à noite, de madrugada.
o sono, você pode dormir 12 horas de dia. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que 6 horas de sono à noite, doutor. Não é? No meu caso, tem intervalos e tal de descanso, que eu tenho à noite para dormir. Eu posso ficar o dia inteiro, ainda fica cansado, a gente fica com o organismo muito agitado. Outra coisa também que eu reparo também, o nível de cansaço, de estresse é maior. Sim. Não tem como. Assim, não é por conta assim, é porque você está estressado, não. É o seu organismo em si, sabe? Qualquer coisinha que alguém fala, alguma coisa assim, você, em termos de cansaço, talvez você interprete uma outra razão, se você tivesse mais descansado do que normal. Verdade. O que acontece, dona Aura? Existem alguns recursos para você suprir esse processo, quando você trabalha à noite. Você dormir num ambiente bem escuro, porque aí o seu corpo vai achar que está de noite e aí libera. Por isso que os especialistas falam que o ideal é dormir com o cômodo, o quarto, totalmente tudo desligado. Nem aquela luzinha de LED dos aparelhos não é bom. Tem que ser totalmente escuro, justamente para o seu corpo entender que é noite, que é a hora de repouso, que a liberação de melatonina vai lá no 100%. Percebe? Engraçado você falando isso, me deu uns conselhos assim, viu? Ah. O ideal é você dormir no escuro. Quando você for dormir, coloque o seu quarto mais escuro possível. Vai chegar lá em casa e jogar uma vez fora. Liga aí. Além disso, da questão da melatonina, né, que está tudo interligado, a glândula pineal é responsável pelo seu relógio biológico. Então, essa sensibilidade à luz, sabe por quê, gente? O material encontrado na glândula pineal é o mesmo material que tem na sua retina. Então, a glândula pineal, ela tem, sim, sensibilidade à luz. E por isso que libera a melatonina à noite, porque a glândula pineal percebe quando é de dia e quando não é. Oi, Sônia, você ia falar alguma coisa? Seu microfone abriu? Desligou. Então, como a glândula pineal consegue perceber se está claro, se é dia, se é noite, é aí que ela libera ou não a melatonina, né? Por isso que é durante o sono. E aí vem a questão da noção do tempo, ciclo circadiano, e ela determina o funcionamento. Olha o que esse negocinho desse tamanhozinho faz no nosso corpo. Ela determina o funcionamento das células e órgãos, gente. Olha. A chance, né? Qualquer ferimento no cérebro, você tem uma grande chance de ter sequelas muito fortes, né? A pineal ali, então, olha o tanto de coisa que ela faz. Mas ela é bem escondidinha, se for pensar em... Por isso que ela está lá no meio, né? Tá vendo? Vocês terem ideia, gente, esse negócio de tempo, de ciclos, ela é responsável pelos ciclos. Nos animais, ela que é responsável pela hibernação, por exemplo. Quando que o animal sabe que tem que hibernar ou que tem que acordar? É ela que faz esse processo. Nas mulheres, o ciclo menstrual, que responde aos ciclos da lua, né, que é o mês lunar, que é o ciclo da menstruação, quem que faz esse processo? Ela. Então, tudo que se refere, por isso que é o relógio biológico, se refere a desenvolvimento, ciclos de vida, processo. Por que a criança desenvolve, em certa idade ela começa a liberar outros tipos de hormônios sexuais? Por que de repente vem a puberdade, onde os órgãos sexuais começam a se desenvolver? Quem determina esse reloginho aí? Aí, ó. Fulaninha aí, ó. O que mais que ela faz? Estudos recentes dizem que ela é sensível ao som, porque ela está imersa num líquido. Existem 2 nervos ópticos que saem do tímpano e vai até lá. E ela está imersa num líquido. Quando você ouve um som, vibra esse líquido. Esse líquido vibrando, ela capta as vibrações do som. Mais uma função. Agora vocês entendem por que a música nos influencia tanto? Agora vocês entendem por que a gente pôs uma musicoterapia aqui na quinta-feira?
Às vezes você está... Por que uma meditação... Você vai fazer uma meditação, você põe aquela música tranquila, geralmente mais instrumental, que faz você, parece que, internalizar mais, conectar a você mesmo. Aí você ouve uma música agitada, você parece que dá energia para fazer algo, né? As donas de casa adoram pôr uns batidão para limpar a casa. Não é assim? Então, assim, por que a música não influencia tanto a nossa vida? Aí, ó. Uma das respostas, não todas, mas está aí. Né? A gente, além daquela questão que a gente estava falando, que a gente sofre a influência do meio, né? Então, ó, a glândula pineal recebe essas informações todas e decodifica isso tudo lá no cérebro. Tá? Amanhã não, na próxima aula a gente vai falar mais sobre essa questão da decodificação que ela faz. E aí a gente vai entrar na mediunidade, tá? A minha também A sua codifica, Ribeiro? não, porque eu estou envelhecendo rápido, estou achando que é ela. Ela envelhece também, né? Então, por tudo isso que a gente falou, e por ela estar exatamente no sistema límbico, que é o lugar do cérebro responsável pelas nossas emoções, vai nos influenciar nos comportamentos, né? A emoção é o start para você reagir e ter um comportamento. Você acha que você toma as decisões na sua vida pela razão? A grande maioria das decisões que você toma são devido às emoções, o que você está sentindo, o que você está recebendo ali na hora. O ambiente, as circunstâncias que estão acontecendo à sua volta, você recebe aquilo, e aquilo gera uma emoção, e aquela emoção vai te gerar um comportamento. E olha como que você recebe aí. Assim que você recebe. Essa danadinha aí, ela é especial demais, essa glândula, né? As necessidades fisiológicas. Se ela controla as células, então é ela que fala para o cérebro, ou o intestino ali está meio obstruído, está na hora de dar uma drenada. Ou o coração está muito acelerado, respira, sabe? Passa as necessidades fisiológicas, passa por ali. A sexualidade, como eu disse, como ela é o relógio biológico, é ela que determina a hora que vai, tal glândula vai secretar tal hormônio para desenvolver tal parte do corpo. Ah, tá com 12, 13 anos, está na hora. Aí a mulher começa, né? Os primeiros ciclos menstruais. O homem desenvolve ali os testículos de uma forma que começa a produzir esperma. A minha acho que para uns 10 anos. Né? Aí vem toda a transformação fisiológica que o corpo sofre ali na puberdade até se transformar no adulto. Depois, na fase do envelhecimento, que vem a menopausa, que vem os processos de retração, né? Que o corpo vai começando a perder algumas forças, algumas funções ali. Tudo acontece por causa do processo do relógio biológico dela. Fala, Ana Alva. É cada vez mais precoce, né? E esse menino, com 9, 10 anos, tomar injeções de alguma coisa para retardar. Sim. Será devido a... Devido à evolução. Olha, É um processo que é normal, que está previsto já pelo mundo. Sim, sim, porque nos mundos mais evoluídos, a infância é muito mais curta. Então, o processo evolutivo do ser humano é natural que vão acontecendo essas mudanças. Por exemplo, compara o nosso corpo hoje com o corpo de um Neandertal. Percebe? Tanto que o nosso corpo é muito menos animal, tanto que evoluiu fisiologicamente mesmo. Ah, você vê, já tem gente, já tem alguns indivíduos que já estão nascendo sem a final da coluna ali, como é que chama? Cóccix. Já tem alguns indivíduos nascendo sem cóccix. O cóccix é o resquício da cauda, né? Tem utilidade nenhuma a não ser infeccionar e suturar. Então, ali já tem indivíduos que estão nascendo sem, mostrando para nós a evolução mesmo.
Não, eu já ouvi falar. Mas eu não conheço, não. Por exemplo, siso, eu não tinha. Eu fui descobrir meus sisos agora depois dos 40 anos. Então lá, tá pequenininho lá dentro, não saíram. Eu não tenho eles para fora. Até hoje. Né? Então são processos que vão acontecendo, que vão mudando, o corpo vai mudando conforme vai evoluindo. Sabe, Né? dentro do siso, no meu tempo, falava dentro do juízo. Dentro do juiz, né? Você está querendo juízo. Agora, eu nem tenho ainda, então. Então, vai mudando mesmo. E a tendência é essa precocidade, né, ela acontecer cada vez maior. Porque depois do nosso planeta passar nessa transição, né, muita coisa vai mudar. E o corpo do ser humano vai mudar. Por exemplo, hoje em dia, na época medieval, na época lá atrás, que não tinha tanto conforto, tanta tecnologia, né? As pessoas se locomoviam como? Era carroça, charrete ou a pé. Fisicamente, a gente está enfraquecendo, porque a gente hoje, né? Hoje a gente usa muito mais a cabeça do que o corpo físico. As tarefas hoje, tem as tarefas físicas ainda, mas a quantidade de tarefas que são mais psicológicas, né? Trabalhar a mente, são muito maiores do que as tarefas físicas. Né? Tem máquina, tem tecnologia para suprir o lado físico. Então, o ser humano, a tendência é ele ter menos força física e mais capacidade mental. E tomara que desenvolva a moral, vai, né? Que está na lei de Deus desenvolver. Então, essa glândula, gente, fisiologicamente, ela faz tudo isso. Olha a influência que ela tem no seu corpo. Agora vocês entendem por que numa conexão mediúnica o médium pode sentir uma dor, um desconforto, um mal-estar daquele espírito que está ali? Entendeu? Caiu a ficha aí, Vinícius? Entendeu? Ela faz todos esses processos. Está lá no cérebro, ligada intimamente no sistema nervoso. Como é que ela dá os comandos para as células? Como é que o cérebro manda todas as mensagens para as células, para os músculos, para os órgãos do seu corpo? Sistema nervoso, que nasce ali. Né? Que nasce ali no cérebro, no íntimo do cérebro. Não sou especialista em cérebro, não, mas nasce ali o sistema nervoso. Então, tudo acontece. Todos os comandos, essa ferramenta, por isso ela é tão poderosa, o cérebro. Né? Falando do cérebro, não só da glândula pineal, falando do cérebro. Por que ele é tão poderoso? Todos os comandos saem dali. Desencadeia para o seu corpo. Como é que a glândula pineal sabe que seu intestino está obstruído? Por causa da comunicação que o sistema nervoso faz. E aí, na próxima aula, a gente vai falar mais especificamente como ela entra na mediunidade, qual é o papel dela na mediunidade. Fica fácil da gente entender por que o médium sente tantas sensações, que ele até pode dizer que são físicas. Dores que ele acha que está... Não, meu estômago está doendo. Então, o menos importante ali é aquela massa cefálica. Não, é importante. Não, mas tem muita gente que perde metade na massa cefálica e continua... Assim, o nosso corpo ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. Né? Já foi constatado que você perde uma região ali de neurônios, outros neurônios começam a fazer as funções que aqueles que perdeu faziam. Nem sempre, né, dá certo. Às vezes dá certo. Às vezes não dá. Mas só que essa parte externa aí, que é o córtex, é responsável pelos seus pensamentos, pela sua razão, pela sua cognição. O seu raciocínio lógico é ali que é processado. Na parte externa, no córtex. Tá? Não sou um exímio anatomista, não, mas só para gente... Isso aqui, gente, é só uma base, tá? Para a gente entender. Estamos num curso de anatomia, mas é importante a gente entender a função dessa glândula. Ela é muito importante.
seja para a nossa vida fisiológica, material, seja para a nossa mediunidade. Na próxima aula a gente vai entender o processo mediúnico acontecendo com essa glândula, tá? Antes de encerrar, alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma dúvida? Karina, você não me leva a mal não, tá? Mas a gente vai falar muito do que você falou aqui, ó. Eu li o comentário aqui, rapidamente. A maioria das coisas que você falou, você foi na essência da próxima aula, tá bom? E aí você pode falar à vontade. Ok, pessoal? Vocês vão ver que legal. Ah, última informação fisiológica que eu quase esqueci de falar. No processo de calcificação da glândula pineal, ela libera, que eles chamam de areia do cérebro, cristais. Ela libera cristais. E essa areia do cérebro, que são mini cristais muito pequenininhos, também tem uma função muito importante na mediunidade. A gente vai falar sobre isso. Tá? Chega logo a próxima aula. Ah, gente, antes de encerrar, quem ainda não fez a prova? Aqui presencial, alguém não fez a prova? Pessoal da internet, alguém que está aqui na aula hoje não fez a prova ainda? Todos já fizeram? Que está na aula? Aí, tá vendo? Os alunos aplicados. Eu vou falar lá no grupo então. Eu quero marcar. Eu vou ver se vai dar certo. Confirmo até quinta-feira. De fazer a avaliação no sábado, tá? Mas eu ainda vou confirmar, eu confirmo lá no grupo. De fazer a segunda chamada de quem não fez a prova, tá bom? Ué, se quiser fazer de novo, é seu critério. A prova não é nada mais, nada menos que uma forma de aprender diferente. Então, eu vou convidar você a trazer o pensamento para o momento presente. Respire fundo, mais uma vez. Enche seu peito de ar e solta. Vamos agora buscar a nossa essência. Busque agora a sua essência. Procure relaxar seu corpo novamente. Desconecte a sua essência agora. E volte a irradiar aquela sua chama interior. Faça com que, através da gratidão, agradeça mais uma vez. Vamos agradecer por esse momento, por essa aula, por essa oportunidade de aprendizado que tivemos essa noite. E através da gratidão, mais uma vez, acionar aquela chama interior, fazendo com que ela possa se expandir cada vez mais, até que ela volte novamente a envolver não só o seu corpo físico, mas todo o ambiente em que você se encontra. Irradie profunda e tranquilamente. Irradie envolvendo todo o ambiente em que você se encontra, se conectando com a luz do colega do lado, se conectando, nós vamos nos conectando presencialmente, virtualmente, espiritualmente. Isso. Nesse processo de autoiluminação, de conexão, formando uma corrente de luz que nos repara, que nos equilibra, que nos cura, que traz uma sensação de plenitude. E assim, nos conectando uns aos outros, nos conectamos também ao nosso mestre amigo Jesus. E oramos a oração que ele nos ensinou. Em gratidão a ele por tantos aprendizados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito, muito, muito obrigado mais uma vez a cada um de vocês. Jesus abençoe.